Fala, Rovai! Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Eis que Lula take off. Eu disse, eu avisei, pai Rovai tinha falado que a tendência era Lula crescer nas próximas pesquisas, porque a sensação dos preços altos estava diminuindo. Cheguei a falar aqui em outros Falas Rovais sobre isso, e a comprovação chega hoje numa pesquisa Quest, né, que eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só que bonitinho. O Lula, que tinha 50 de aprovação contra 47 de desaprovação na última pesquisa, agora tem 54 a 43. Pô, nem mudou tanto. Não, violão. De 50 para 47, a diferença é 3%. De 54 para 43, a diferença é 11%. E ele volta aos melhores patamares. Ele já teve 60 a 35, é bem verdade, bem lá no começo do governo. Mas esse patamar seria um patamar aceitável aí para... E quem é que está fazendo o Lula melhorar nas intenções de voto, das intenções da aprovação, né? Não é voto, é pesquisa, a eleição está longe, Rovai. São as mulheres, o público feminino, 57 a 39 a aprovação de Lula nesse segmento. É aproximadamente de 20%, 18% a diferença entre aprovação e desaprovação. E entre os homens, houve uma reviravolta. Antes ele perdia, a desaprovação era maior, agora passou a ser sutilmente maior a aprovação, de 50 a 47. Temos aqui a questão das faixas etárias. As faixas etárias, há um empate técnico entre a aprovação e desaprovação dos 16 aos 34 anos. Na faixa de 35 a 59 anos, a aprovação aumentou muito, 56 a 41, e de 60 ou mais, 59 a 37. Aí tem um detalhe, lembram-se que eu venho falando, inclusive falei isso em Campina Grande, Pernambuco, o Lula ganhou na juventude. Tanto que no começo do governo, a aprovação dele na juventude era de 59 a 36. E ele perdeu o eleitorado nesse segmento no governo. Agora empatou nesse segmento. Mas é a juventude que tem elegido pessoas de extrema-direita. Na França, havia uma percepção de que o voto majoritário dos Le Pens, né, do partido da extrema-direita francês, era entre jovens. O Milei ganhou a eleição na Argentina entre jovens. Entre jovens, o Trump ganha do Biden. Então, vejam, o segmento que ainda carrega, puxa a desaprovação do Lula, é esse segmento dos 16 aos 34 anos. Vamos lá, até 35 dá para considerar pessoa jovem? Não é, né? Um jovem maduro, mas é o conceito europeu. E nos outros, a diferença é de 56 a 41, 15%, 59 a 37, 22% nas outras faixas etárias. Ou seja, no maduro e no idoso. Ensino fundamental, Lula voltou a números impressionantes, 65 a 30. Ensino médio completo, 49 a 48, empate. Ensino superior, a desaprovação ainda é maior, 51 a 46. É engraçado, é a classe média, estúpido, como diria o assessor do Bill Clinton. Porque na classe média a desaprovação de Lula é maior do que nos seus setores. Isso fica evidente também aqui na pesquisa com a questão da escolaridade.
Seguimos. Até 2 salários mínimos, já falei ali um pouco pela escolaridade, dá para perceber isso, né? Que são as faixas. Quanto mais pobre, melhor avaliação do governo Lula. Quanto menos escolaridade, maior aprovação do governo Lula. Isso tem relação com o quê? Com os programas sociais que, na sua maioria, e as obras de infraestrutura são destinadas a esse segmento da sociedade. Notícia boa das regiões do país. Sudeste, a desaprovação, que era 55 contra 48 de aprovação, 42, agora deu 48 a 48. Saiu de uma diferença de 13 negativo para 0. 48 desaprovam, 48% aprovam. Isso é muito bom. Isso mostra uma recuperação que pode ajudar, por exemplo, o seu Guilherme Boulos aqui na capital paulista, né, que pode ajudar o Rogério lá em BH, que pode ajudar o Eduardo Paz no Rio de Janeiro, que é mais ligado ao Lula. Já no Sul, teve uma piora do negativo, mas dentro da margem de erro, 52 a 44, 47 a 43. Nordestão, velho de guerra, continua tudo igual. E no Centro-Oeste e Norte, melhorou a aprovação de Lula, foi para 53 contra 42 da desaprovação, uma melhora significativa no Centro-Oeste e no Norte. Entre os evangélicos, caiu, né, vinha caindo já, era 62 a desaprovação, foi para 58, agora 42. A aprovação, que era 35, foi para 39, agora 42. E entre os católicos, mais ou menos, ali na margem de erro, 60 a 37. É uma diferença enorme, né? Quer dizer, se o Brasil fosse um país 90% católico, como já foi, a aprovação de Lula estaria beirando os 60% hoje. Ali tem uma resistência entre os evangélicos muito grande. Enfim, a avaliação do governo Lula, que é um pouco diferente do presidente Lula. Aprovam, não é aprovam e desaprovam, aí a aprovação é ótima, boa, regular ou ruim, péssima. O ótimo, bom, está com 36, positivo ele põe, né? Negativo, regular. Positivo a 36, regular 30, negativo a 30. 30% do eleitorado, né, que é considerado bolsonarista, fala não, violão, não queremos saber do Lulão. Enfim, esses são os dados da pesquisa Quest. E o que eu tenho a dizer? Eu tenho a dizer o seguinte: mais para frente, vocês vão ver lá que tem uma melhora também da avaliação por conta de questões econômicas e por conta de um sentimento de diminuição de preços, que é pequeno, uma variação pequena, mas existiu, tanto dos produtos de alimentação quanto do combustível. Temos uma má notícia: o combustível aumenta agora. Isso pode repercutir em pesquisas posteriores. Se esse aumento, se ele for projetado para outros produtos, e se houver um aumento inflacionário, um aumento principalmente nos gêneros de primeira necessidade, afetarem a população mais pobre desse país, pode ser que, de novo, a gente tenha o efeito gangorra aí e a desaprovação do Lula aumente um pouco. Mas, se era para fazer esse ajuste de preços, o limite era agora, para tentar não impactar no processo eleitoral, fazendo um aumento em setembro, outubro. Espero que o governo não cometa esta ingenuidade republicanista. Você espera passar a eleição e depois a gente discute se vai ter que aumentar ou não. Até porque os preços oscilam muito, às vezes se aumenta sem ter grande necessidade. Enfim, é um bom resultado. O Lula se recoloca positivamente no cenário eleitoral, ele passa a ser, principalmente em estados como o do Nordeste, mesmo no Sudeste, com exceção da região Sul, até na região Centro-Oeste e Norte, um eleitor importante. E passa a ser isso no momento em que Bolsonaro virou o ladrão de joias. Perdão. Como
Bolsonaro está numa situação ruim, Lula, crescendo, passa a poder influenciar muito mais o processo eleitoral. É o jogo de 2024 que está sendo jogado. Eleições municipais em outubro, estamos em 10 de julho. Agosto, setembro, outubro. Aproximadamente 90 dias para a eleição. Talvez um pouco menos, acho que é 7 de outubro. 90 dias que Lula pode melhorar um pouco mais a sua avaliação. Se isso vier a acontecer, ele vai jogar pesado nessa eleição e pode eleger muitos aliados, muito mais do que estava se imaginando nas análises políticas de jornalistas e cientistas sociais nos últimos meses. Era isso que tínhamos para hoje nesse Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos.